Evangelho de João, capítulo 3. O tema da nossa mensagem nessa noite é: quem é você? Zaqueu ou Nicodemos? Quem é você? Você é semelhante a Zaqueu ou você é semelhante a Nicodemos? E nós vamos ver a diferença entre eles, para que você se identifique, para que você diga ao final dessa mensagem: eu sou como Zaqueu, ou eu sou como Nicodemos. Amém? O primeiro texto ali, João capítulo 3, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te disser: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Até aqui, até o versículo 8. A primeira situação, o primeiro exemplo é de Nicodemos. E você vê se você se assemelha a esse homem. Ora, Nicodemos era um homem importante. Diz um dos principais entre os judeus. Mas não apenas um homem importante, Nicodemos era um fariseu. Ele era um homem religioso. Ele é um homem que buscava agradar a Deus. É um homem que tentava andar de uma maneira justa. Tentava fazer a coisa certa. Era um homem que a sociedade olhava para Nicodemos e via em Nicodemos um bom exemplo. Um homem com um caráter muito bom, um homem com muitas recomendações. Quando Nicodemos andava, as pessoas diziam: olha, ali vai uma pessoa boa, é um religioso, é um cara que anda no caminho de Deus. Contudo, Nicodemos, ele ouviu falar de Jesus. E ele diz lá no versículo 12, Rabi, que quer dizer mestre, e ele diz assim: olha, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos reconhece que Jesus veio da parte de Deus. Nicodemos reconhece que Jesus falava da parte de Deus. Contudo, quando que Nicodemos vai ver Jesus? Quando? À noite. Ou seja, Nicodemos reconhece que Jesus fala da parte de Deus. Nicodemos é um homem religioso. Nicodemos tem uma sabedoria, mas Nicodemos se esconde dos outros. Ele vai ter com Jesus à noite. Ele não vai ter com Jesus durante o dia, para que os outros o vissem conversando com Jesus. E por que Nicodemos não foi falar com Jesus durante o dia? Porque se outros vissem Nicodemos, um homem daquele, com a tamanha importância, falando com Jesus, duas coisas no mínimo iriam acontecer. A primeira, sofreria críticas. Ué, você também já está passando para o lado dele? Perseguições. E a segunda, se expor. Se expor.
Então, nesse ponto aqui, Nicodemos, ele erra. É um ponto negativo na vida de Nicodemos, porque embora Nicodemos reconhece, e é claro o texto, ele diz, olha, ninguém faz do que o Senhor faz, se não vier da parte de Deus. Nicodemos reconhece que Jesus veio da parte de Deus, mas Nicodemos não quer se expor. Irmãos, muitas pessoas são como Nicodemos. Eles reconhecem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eles reconhecem que a igreja cristã, evangélica, é a igreja correta, porque ali prega a palavra de Deus, vive o evangelho de Cristo. Eles reconhecem que só existe um Deus, um só Senhor. Eles reconhecem tudo isso, mas não se expõem. Mas não declaram Jesus abertamente como Senhor da sua vida. Ah, o que o meu chefe vai dizer? Ah, o que minha família vai dizer? Ah, o que os meus amigos vão dizer? O que os outros vão falar de mim? Eles não querem se expor. Foi exatamente isso como Nicodemos fez. Nicodemos, ele reconhece, ele vê Jesus, ele vai falar com Jesus, mas ele não se expõe. Ele fica se omitindo, escondido na noite. Queridos, Jesus Cristo diz que todo aquele que o confessar diante dos homens, ele o confessará diante do nosso Pai Celeste. E todo aquele que o negar diante dos homens, ele também negará diante do nosso Pai Celeste. De maneira que nós não temos como ser cristãos omissos. De maneira que nós não podemos ser crentes que se omitem, que se escondem, que estão apenas na noite, ou aproveitando a noite como Nicodemos para se omitir ou se esconder. Nós precisamos ser crentes, cristãos, autênticos, que reconheçam que Jesus é o Senhor, mas sobretudo que vivam o Evangelho de Jesus na sua vida de maneira integral. Que os outros possam olhar para você e dizer, olha, você é um cristão, você é um crente, você é uma pessoa séria. Nós precisamos de homens e mulheres dessa maneira. Nós precisamos de pessoas que entendam que Jesus é o Senhor, mas sobretudo que vivam o senhorio de Jesus na sua vida. Eu lembro de um slogan que tinha numa camisa, na camisa dizia assim, né? É fácil levar Jesus no peito. Aí como que é? O outro. Difícil é ter peito para levar Jesus aos outros. Porque é fácil você colocar uma camisa, né? Dizer assim, Jesus salva, tal, isso aqui. Mas e na hora de você falar que você é crente? E na hora de você dizer, falar para os outros sobre Jesus? É aí que você precisa ter coragem. É aí que você precisa se expor. Os irmãos sabem, né, eu pedi oração para os irmãos, sabem que segunda-feira agora eu comecei, né, uma nova jornada, né, no curso de psicologia. Segunda-feira, primeira aula hoje, pela manhã. E aí, hoje teve uns alunos no segundo período falando assim, olha, tem um professor que vocês vão pegar amanhã. Ele é ateu. E se você é religioso, cuidado, porque ele vai perseguir vocês. Ele vai tentar fazer de tudo para prejudicar vocês. E eu fiquei ouvindo aquelas palavras. E eu fiquei pensando nesse texto. Será que eu vou ter medo de me expor, conforme Nicodemos teve? Será que eu vou me esconder na noite para ver Jesus, na calada da noite? Não. Quando Jesus veio, ele não teve medo de se expor.
Quando Jesus foi apresentado a Pilatos, ele poderia falar: não, não sou eu não. Estão falando que tu é rei dos judeus? Não, não sou eu não, é o outro lá. Deixa eu ir embora. Eu tenho muitas coisas para fazer. Não. Jesus disse para ele: tu disse que eu sou rei. Está escrito. Nós precisamos ter coragem para se expor a esse mundo e dizer a esse mundo que não existe salvação fora de Cristo Jesus. Nós precisamos ter coragem para dizer às pessoas que Jesus Cristo é o único veículo, caminho que leva à vida eterna. Não existe outra maneira. Não existe remédios. Não existe governos. Não existem soluções mágicas para a solução de uma nação ou de um mundo inteiro. Só existe um caminho a ser trilhado. E todo aquele que não trilha esse caminho, trilha um outro caminho, que é o caminho da perdição, que Jesus falou. É a porta estreita e o caminho largo. É muito mais fácil você andar nesse caminho largo. É o caminho onde as pessoas não te cobram nada, aonde você faz o que você bem entende, aonde você erra, peca, aonde você é desleal, você é corrupto, porque todo mundo é corrupto. É muito fácil você andar nesse caminho, fingir que não está acontecendo nada, fingir que as coisas são assim mesmo, é muito fácil. E a Bíblia diz que são muitos que andam por ele. Mas penoso e difícil é o caminho que nos conduz à vida eterna. E sabe por que é penoso e difícil? É um caminho de espinhos, é um caminho de pedras, porque nesse caminho você tem que se livrar de muitas coisas da sua vida. Nesse caminho você tem que abrir mão de muitas coisas que você traz consigo. Do egoísmo, da soberba. Muitas coisas que nós queremos, fazemos tantas questões, brigamos, nessas coisas tem que ficar ao longo do caminho, se nós queremos herdar a vida eterna. Nós temos que abrir mão da nosso orgulho, nós temos que abrir mão de tantas coisas, se nós queremos andar no caminho que nos leva a Cristo Jesus. É um caminho estreito, e Jesus diz, e são poucos os que entram por ele. Poucos. Ora, Jesus veio para nos dar a salvação, e a salvação ao mundo inteiro, mas infelizmente o mundo inteiro não quer a salvação de Jesus. Poucos herdarão a vida eterna. Poucos. Daí aquela mensagem, aquela palavra que Jesus diz, muitos são chamados, mas poucos entrarão. Poucos são os escolhidos que entrarão. Por quê? Porque Jesus rejeitou uns e escolheu outros? Não. Ele chamou a todos. Ele diz, vinde a mim, todos vós. Mas nem todos vão. Nem todos querem trilhar o caminho certo. Nem todos querem abrir mão das suas coisas. Nem todos querem reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida e se expor diante da sociedade. E se expor diante de outras pessoas e reconhecer e dizer, olha, eu creio em Jesus Cristo. Venha a perseguição, faça o que você quiser fazer, mas eu creio em Jesus Cristo. Aí nós vamos entender, irmãos, a questão do batismo. O batismo externo, o batismo em águas. Porque o primeiro batismo acontece, que é o batismo com o Espírito Santo, ele acontece no dia em que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós já vimos sobre isso lá em Efésios 1:13. Em quem também vós, depois que ouvistes o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Ou seja, o batismo do Espírito Santo acontece quando você levanta sua mão para Cristo, quando você aceita Cristo, declara Jesus como Senhor, quando você reconhece os seus erros, os seus pecados. E você convida Jesus para entrar na sua vida. Nesse dia, o Espírito Santo selou a sua vida. Você passou a fazer parte do povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas depois vem o batismo. E o que é o batismo nas águas? É a declaração.
para todas as pessoas presentes naquele lugar que você agora é um salvo em Cristo Jesus, que você é um crente em Cristo Jesus, que você confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E aí se aplica o texto que nós já falamos, quando Jesus diz que todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei lá naquele dia diante do meu Pai, e todo aquele que me negar, eu o negarei. O batismo é exatamente essa externação, é você se expor para todas as pessoas. Esse foi o caminho de Nicodemos, religioso, íntegro, um homem correto, mas que não se expôs por amor a Cristo Jesus. E o segundo exemplo está lá em Lucas 19, a partir do versículo 1, diz assim: Entretanto, em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a uma árvore pequena, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O segundo exemplo é o exemplo de Zaqueu. Ora, Zaqueu era um homem tão importante quanto Nicodemos. Só que Nicodemos era fariseu, religioso, e Zaqueu era um publicano. Era um homem ligado à política. O seu cargo era um cargo político. E ele era o maioral daquela cidade de Jericó. E não apenas ser um homem importante, ele era muito rico. Ele era o cobrador de impostos, o chefe do cobrador de impostos. Era o chefe da Receita Federal. Tinha a melhor casa da rua, tinha o melhor cavalo, seus filhos estudavam na melhor escola. Ele era um homem muito bem colocado. Era um homem que tinha um nome a zelar. Era um homem que era respeitado porque era rico naquela cidade. Mas como Nicodemos, ele ouviu falar de Jesus, e que Jesus iria passar. Ele ouviu falar dos feitos de Jesus, ele ouviu falar de o que Jesus vinha fazendo, por onde passava, dos milagres que Jesus operava. Ele ouviu falar da fama de Cristo, e talvez que Cristo fosse o Messias. Então Zaqueu, levado por esse sentimento, diz a palavra, ele procurou ver, ele queria saber quem era Jesus. E Zaqueu olha, busca um lugar para se colocar no meio da multidão, não encontra, ele corre mais adiante e sobe numa árvore. Agora você imagina o prefeito da cidade subir numa árvore para ver alguém passar. Aí você olha, mas não é o prefeito que está ali? Que isso, gente? Eu fico imaginando Zaqueu disputando a árvore com crianças. Porque quem sobe em árvore são crianças, né? As crianças pequenininhas não conseguem ver, ela sobe na árvore para ver quem vai passar. E eu fico imaginando o Zaqueu ali, disputando a árvore com outras crianças. Sai para lá, deixa eu ver, eu quero ver também.
Zaqueu, ele se expõe completamente. Naquela hora ele esqueceu que ele era rico, ele esqueceu que era um publicano, ele esqueceu a posição social que ele estava, ele simplesmente queria ver Jesus, ele se expôs ao máximo por causa de Cristo. Ele não pensou naquela hora, o que as pessoas vão pensar de mim se me verem aqui? Não. Ele abriu mão de tudo isso e sobe naquela árvore. E ali ele almeja o lugar, se coloca para ver Jesus passar pertinho dele. E na hora que Jesus está passando, a surpresa dele, Jesus para. Olha, além das crianças, vê um homem e diz: Zaqueu, desce dessa árvore. Você não é criança? Eu vou para sua casa. Eu tenho certeza, irmãos, que Jesus já tinha uma casa escolhida para ir. Eu tenho certeza que tinha pessoas que já tinham preparado tudo para Jesus. Mas naquela hora Jesus muda o plano. Naquela hora Jesus diz assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele não precisava ir para a casa de outras pessoas que talvez já o reconhecessem como o Senhor. Ele precisava entrar na casa do perdido, de Zaqueu, porque ali havia necessidade de salvação. Zaqueu se expõe completamente e Jesus recompensa isso a Zaqueu. Quando Zaqueu se expôs completamente, deixando de lado a sua posição social, deixando de lado aquilo que ele tinha, o que ele era, sabe por quê? Muitas pessoas pensam que você é importante por aquilo que você tem. Ah, se eu tenho a casa X, então eu sou importante para a sociedade. A palavra de Deus diz lá, em Apocalipse: pobre, cego e nu, miserável. Não temos nada. Não podemos levar nada. Nós não somos o que temos. Nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. O que Deus diz de você? Que você é um servo fiel, que você é um servo íntegro, que você é um escolhido dele. O que Deus diz a teu respeito? Que você é desobediente, que você é turrão, que você ouve, mas não obedece. O que Deus diz de você? Que você anda nos seus caminhos, que você tem um coração quebrantado, um coração igual ao coração de Deus. O que Deus diz de você? É isso que de fato importa. Não é o que você tem, não é o que você aparenta ter para as pessoas, não. É aquilo que Deus diz a teu respeito, é o que vai lhe importar. É o que vai definir as coisas mais à frente. E então Zaqueu desce, diz a palavra do Senhor, pega Jesus com a sua comitiva, entra na sua casa, oferece uma grande festa. E enquanto está ali Jesus comendo, os seus discípulos, aquela comitiva enorme ali, várias pessoas ali na casa de Zaqueu, Zaqueu começa a ouvir um comentário, Jesus também ouve um comentário, e as pessoas, os religiosos, os fariseus, aquele grupo lá de Nicodemos, os religiosos, saduceus, pessoas que queriam ser mais santos do que os demais, começaram a falar: como Jesus, sendo santo, entra na casa de um homem pecador? Como Jesus, sendo filho de Deus, sendo quem ele é, entra e come junto com um pecador? Como pode isso? Será que ele não sabe que Zaqueu é um cobrador de impostos? É ladrão? Será que Jesus não sabe disso? Aquele comentário, aquele burburinho ali, Zaqueu é incomodado com aquela palavra. Zaqueu é confrontado com aquela palavra. Sabe por que ele é confrontado? Porque tudo que aquelas pessoas falavam era verdade. Tudo era verdade. Por isso que confrontou ele. Então Zaqueu, naquele momento, movido pelo Espírito de Deus, Zaqueu toma uma decisão e diz: Senhor,
Eu quero tomar uma decisão aqui na frente de todo mundo. Não é de noite, escondido, é na frente de todos. E na frente de todas aquelas pessoas, Zaqueu, ele se levanta e diz assim no versículo 8: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Não foi uma decisão que ele falou, ele e Jesus, lá no quarto, escondido, não. Ele se levantou e se expôs à vista de todas aquelas pessoas, inclusive dos seus acusadores. E ele diz: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade de tudo que eu tenho. E outra coisa, e se eu tenho roubado alguém, defraudado, desviado dinheiro de alguém, cobrado a mais, eu vou retribuir. Eu vou recompensá-lo 4 vezes mais. Se eu peguei 25 a mais, eu devolvo 100. Eu vou fazer isso. Mediante a decisão de Zaqueu, irmãos, mediante a decisão de Zaqueu, primeiro, mostrar que o que ele tinha não era mais importante na sua vida. Mostrar que a sua riqueza não lhe dava nenhuma posição ou privilégio no reino de Deus. A segunda coisa, Zaqueu mostra arrependimento. Ele sabia que a riqueza que ele tinha foi conquistada de uma maneira ilícita. Eu vou dar aos pobres o que eu tenho. E se eu tirei de alguém, eu vou restituir. Terceiro, irmãos, Zaqueu se expõe por completo. E ele diz: eu vou fazer isso, Senhor, por tua causa. Porque o Senhor está aqui na minha casa. Porque o Senhor entrou na minha casa. Porque o Senhor trouxe salvação à minha casa. Por isso que eu estou fazendo. Não é porque eu sou um bom homem. Não é porque eu quero me lançar candidato a presidente do país depois. Não é porque eu quero ser bem visto pelas pessoas. Não, eu só estou fazendo isso porque o Senhor trouxe salvação à minha vida. O Senhor trouxe luz ao meu coração. A decisão de Zaqueu, se expondo diante de todo mundo, levou Jesus a dizer: hoje, agora, houve o quê? Salvação. Agora houve salvação. Sabe por quê? O fato de Jesus estar na casa de Zaqueu ainda não tinha sido salvação. O fato de Jesus ter falado com Zaqueu também não tinha salvação ainda. E isso, irmãos, é um alerta a todos nós. O fato de você ler a Bíblia, o fato de você levar a Bíblia debaixo do braço, o fato de você vir à igreja, o fato de você saber quem é Jesus, isso não lhe confere salvação. O fato de você ser dizimista fiel, o fato de você até falar de Jesus para outras pessoas, isso não lhe confere salvação. Muitas pessoas têm se enganado nos bancos das igrejas, achando que a religiosidade leva-se à salvação. Não leva. E a surpresa dessas pessoas é que naquele dia, Jesus vai falar: não vos conheço. Como não? Eu estava lá todos os cultos, não perdi um. Eu era dizimista. Como que não? Porque é apenas religiosidade. Religiosidade não nos leva à salvação. Se você quer ser salvo, faça como Zaqueu. Reconheça os seus pecados. Se arrependa dos seus pecados. Todos nós somos pecadores, irmãos. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Todos nós. Por melhor que você seja, somos pecadores. Temos falhas. Então, primeiro, reconheça o seu pecado. Reconheça que você é pecador e que você precisa de Deus. Segundo, se arrependa dos seus pecados em Cristo Jesus.
Zaqueu só se arrependeu porque ele foi confrontado por Cristo. Porque Jesus estava ali, assim como você está aqui hoje nessa noite. Reconheça e se arrependa dos seus pecados. E em terceiro, reconheça que Jesus é o Senhor da sua vida. A palavra de Deus diz lá em Romanos: se tu creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, serás salvo. Se exponha como Zaqueu se expôs. Diga a todos em alto bom som: eu creio em Cristo Jesus, é o Senhor da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados, dos meus erros. Eu reconheço que sem Cristo eu não sou nada. Eu sou um miserável homem, mas em Cristo eu sou mais do que vencedor. Eu reconheço que eu sou pecador, que eu preciso do perdão de Cristo todos os dias da minha vida. Eu reconheço que eu preciso que o sangue de Cristo me purifique, porque eu sou pecador. Eu sou pecador. Reconheça isso todos os dias, para que a graça do Senhor seja abundante na sua vida. E aí você vai entender o que Paulo diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Deus. Queridos, só houve salvação na casa de Zaqueu quando ele se arrependeu. Só houve salvação na casa de Zaqueu quando ele reconheceu que Jesus era o Senhor. Só houve salvação na casa de Zaqueu quando ele mudou as suas atitudes. Faça isso. Para finalizar, eu quero te perguntar mais uma vez: quem é você? Zaqueu ou Nicodemos? Como você tem andado? Será que você tem se contentado a ver Jesus no escuro, na encolha, para que ninguém saiba? Será que você não quer se expor por causa da sua posição, por causa do que as pessoas vão dizer de você? Foi assim que Nicodemos pensou. Mas, lá em João 3, nós não vemos Jesus falar que Nicodemos obteve salvação. Não naquela hora. Depois, houve arrependimento. Mas naquela hora, não. Zaqueu, com toda a sua postura, com a sua posição, com tudo, ele reconhece. Ele se expõe. Ele diz: Senhor, eu resolvo mudar a minha vida. Senhor, eu me arrependo do que eu fiz. Senhor, eu creio que Tu és o Senhor da minha vida. E por isso, eu vou mudar. O que Deus quer de mim e de você é transformação. Por isso Jesus falou, lá em João 3, importa-vos nascer de novo. Tem que haver um novo nascimento. O que Deus quer fazer hoje na sua vida e na minha vida é um novo nascimento. O que Deus quer realizar nos nossos corações é um nascer dEle. Nascer da água e do Espírito de Deus. Sermos lavados e purificados pelo sangue de Jesus. É isso que Deus quer. Ele quer que você deixe de ser criatura de Deus para que você seja filho de Deus. Ele quer que você deixe de ser chamado para ser um escolhido de Deus. Mas isso só acontece com a sua escolha e com a sua decisão. Ninguém pode fazer por você. Eu não posso. A pessoa que está do seu lado não pode. É uma decisão pessoal. É você que tem que escolher. É você que tem que tomar a decisão, igual o Zaqueu tomou, de se expor e se declarar servo do Senhor Jesus Cristo.